Olá, meu amigo, minha amiga, e esse é o Portal do José. Bem-vindo ao nosso espaço, onde nós procuramos sempre iluminar temas que os meios de comunicação não abordam ou que eles simplesmente sonegam da maior parte do povo brasileiro. Você que está chegando agora, se inscreva, porque nós já somos mais de 57 mil pessoas que estamos aqui a nos reunir há pouco mais de 4 meses, motivo de grande orgulho e de grande esperança e motivação para que a gente continue aqui no nosso portal. E hoje eu começo esse programa com uma frase de um ex-vice-presidente norte-americano chamado Hubert Humphrey. Ele tinha uma frase que era mais ou menos assim, que o Congresso americano é composto por uma maioria de deputados e muitos idiotas, deputados idiotas. Mas como a população norte-americana também tem muita gente que é idiota, então essas pessoas precisam se ver representadas dentro do Congresso. Era uma frase mais ou menos assim. Eu vou pedir autorização à memória dele para adaptar essa frase para o Brasil. No Congresso brasileiro, nós temos uma grande maioria de salafrários, que representam uma grande maioria de inocentes e de pessoas ingênuas e incautas. Infelizmente, o processo eleitoral tem dessas coisas. As grandes massas elegem parlamentares para representar seus interesses, mas como nós não temos uma educação, uma formação política, cultural, intelectual e educacional muito grande para as massas, a gente acaba tendo pilantras iludindo e adulterando o voto que receberam de seus eleitores, votando contra exatamente esses eleitores. Para exemplificar um pouco isso que eu estou falando, eu vou pegar uma fala do deputado Onyx Lorenzoni, que está toda hora aí na mídia, porque ele é uma espécie de articulador político do governo Bolsonaro. E ele teve a cara de peroba de proferir essas palavrinhas ontem à noite, no final da segunda votação da reforma da Previdência. Uma decisão histórica a favor do Brasil. O Brasil conquista hoje, a partir de hoje, com esse gesto da Câmara dos Deputados, o seu reequilíbrio fiscal. Bom, ele não teve a cara de pau, pelo menos, de dizer assim, o Brasil, o Congresso Nacional votou a favor de você, povo brasileiro, votou a favor de você, trabalhador, você, cidadão, você, parte dos 13 milhões de desempregados. Não, votou a favor do Brasil, porque ele certamente não teria coragem de defender para os seus eleitores alguma coisa do tipo, olha, nós votamos a favor de você, trabalhador, você aposentado, você viúva, você servidor público. Não, eles votaram a favor do sistema financeiro, de uma política econômica, de uma plataforma econômica que vem de fora do Brasil para dentro do Brasil, uma coisa gestada desde os anos 50, anos 60, que foi implementada em vários países à custa de muitas ditaduras, implementando terror, massacrando pessoas, dizimando todo tipo de cidadão em seus territórios para implementar o que nós chamamos de a política nascida em Chicago, implementada por aquilo que nós chamamos de Chicago Boys, cujo representante remanescente daquele tempo de escuridão, de trevas, é Paulo Guedes aqui dentro do Brasil. E aí vale sublinhar algumas questões. Em primeiro lugar, quem é Paulo Guedes? Se você pesquisar na internet, você não vai encontrar livro de Paulo Guedes, textos, obras de Paulo Guedes. Então, de onde vem esse cidadão obscuro? Por que Bolsonaro considera Paulo Guedes o gênio da raça? Por que os meios de comunicação invernizaram esse sujeito obscuro que nunca trabalhou em prefeitura nenhuma aqui no Brasil, nunca fez nada para a economia de uma prefeitura, de algum governo de estado, do nosso país, e agora funciona como o homem mais inteligente, o mais preparado para derreter tudo aquilo que o Brasil construiu ao longo de tantas décadas? Algumas explicações, elas aparecem no horizonte. Em primeiro lugar, a gente tem aqui uma reunião do então candidato Bolsonaro, lá com a senhora Shannon O'Neill, que era uma membro, quer dizer, ela faz parte de uma fundação que é patrocinada pela família Rockefeller, das famílias mais ricas, de banqueiros norte-americanos, e ali foi sabatinar então o candidato Bolsonaro para saber o que ele pensava sobre pilares econômicos. Até então a gente não tem essa figura de Paulo Guedes, mas Bolsonaro ali foi meio que pedir a benção e foi dizer, olha, eu estou com vocês, eu acho que
se eu ganhar a presidência, vocês podem ficar tranquilos. E aí a gente tem aquelas cenas clássicas, né, desse comportamento de Bolsonaro, buscando apoio aos norte-americanos, e essa cerimônia surreal, onde ele presta continência. Né? A bandeira americana. Essa cena aí já rodou o Brasil todo, já rodou o mundo, né? Se eu fosse americano, eu ficaria envergonhado. Ter um cara que é candidato a presidente de um outro país ficar fazendo todo tipo de ola e de deferência à bandeira do meu país. Eu ficaria envergonhado. E como brasileiro, eu fico muito mais envergonhado de ter uma pessoa com essa estatura intelectual, essa estatura política de estar fazendo esse tipo de gesto. Eu não sei como é que isso não envergonha os eleitores de Bolsonaro. Eu me sentiria bastante envergonhado. Então, todo esse estratagema da política econômica que está sendo traçada aqui no Brasil, ela vem de longe e ela está fulminando com os interesses, com os direitos sociais dos brasileiros, e esse Congresso repleto de bandidos, de pessoas que estão votando contra o trabalhador, contra o interesse dessas massas, está assim, macumunado com essa história. Eu vou pegar aqui uma fala do músico, artista Lobão. Como nós nos conhecemos, nós temos muito afeto, né, um pelo outro. Eu tenho certeza que o Lobão não vai ficar triste de eu colocar aqui uma fala dele no programa dele, do portal dele, que foi ao ar ontem. Vamos lá, Lobão. Bolsonaro. Também declarei considerar o Bolsonaro um homem bom. Eu tenho que retirar isso imediatamente mediante ao que ele tem feito, incitado, falado e abusado, né? Ele não é bom e ele não é honesto. Ele não é bom, ele não é um homem bom, muito menos um homem honesto. E eram as duas pré-condições que, para mim, passava-se raspando, né, para poder tolerar toda aquela grosseria que nós já conhecemos. Então, ele mostrou-se que não é um homem bom, ele é um homem autoritário, rancoroso, né? Ele é refém dos seus instintos mais baixos e é desonesto, né? Desonesto. Essa coisa de querer colocar um monte de parece que virou uma mania, né? Isso é claro que isso é uma cultura na cultura política. Bom, então o Lobão aí na fala dele, vou colocar para vocês a descrição do vídeo. Ele simplesmente aponta aquilo que a gente sempre soube de Bolsonaro. Essa coisa de Bolsonaro não ter freios morais, porque essa coisa de colocar os filhos todos na política, ou seja, a velha política, ela é uma coisa que já vem desde lá de trás, quando ele percebeu que ele criou um nicho, ele não tinha grandes pretensões, ele falou, vou colocar meus filhos aqui cada um num posto e vou fazer a vida de cada um deles. E a vida estaria feliz, todos se bastariam nessas posições. Então, se chegou a ponto de pegar um dos filhos de Bolsonaro, que tinha domicílio eleitoral no Rio de Janeiro, para não conflitar com a candidatura de outro filho, ele fez um domicílio eleitoral lá em São Paulo, que todo mundo sabe que é de fachada, para que não competisse com outro filho aqui no Rio de Janeiro. Então, ele elegeu um lá, se elegeu aqui no Rio de Janeiro, colocou um filho na Assembleia Legislativa também para não conflitar na hora do voto, e um na Câmara Municipal. Esses filhos tiveram um crescimento patrimonial que o COAF vai revelar que é incompatível com o salário de parlamentar. Com o salário de parlamentar, você não consegue ter uma coleção de imóveis na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, zonas comerciais, e isso tudo terá que ser explicado um pouco mais à frente. Nós temos essa história do Queiroz também, que vai receber muitas luzes para revelar histórias, e Bolsonaro, que enche a boca para dizer que agora o governo mudou, que não é um governo corrupto. Eu volto a sublinhar. Isso nós não sabemos. O Eduardo Cunha, se você perguntar para ele se ele é corrupto, ele vai dizer que não. O Palocci vai dizer que não. Você não pega nenhum corrupto e diz, não, eu sou um corrupto. Todas as delações, todas as pessoas que foram envolvidas em todos os processos, todos eles tinham explicações para as quantias de dinheiro que apareceram para lá e para cá.
Bolsonaro vai acabar sendo chamado para explicar também que história foi essa de assinar um tratado, um documento, um contrato, sei lá qual é o nome que se possa dar, secretamente com o presidente ou com o governo do Paraguai que estava fazendo um ato contra o povo do Paraguai. Será que o presidente Bolsonaro não intuiu que ele estava diante ali de um bando de corruptos? Ou os corruptos paraguaios, porque são aliados, não devem ser chamados de corruptos? Como ele também faz vista grossa quando ele elogia o Pinochet e elogia o Stroessner do Paraguai, o ex-presidente do Paraguai, 2 ex-militares, que foram notoriamente corruptos e enriqueceram suas famílias. Talvez isso, para Bolsonaro, seja uma coisa não digna de nota. Como o nosso presidente está demonstrando, como diz o próprio Lobão, que não tem freio moral, ele apenas atua com seus instintos. Aliás, como Bolsonaro é um homem de pouca leitura, é um homem de pouca instrução, apesar de ter sido um militar durante um período, mas a partir daquele momento que ele virou parlamentar, ele parou de estudar. Ele começou a falar meia dúzia de frases, é um homem de pouquíssima leitura, e que aplica na direção do país apenas atos que dizem respeito à sua vivência enquanto ser humano. Então, se ele trabalhou com 9 anos de idade, ele faz declaração que o trabalho infantil não prejudica a cabeça das pessoas. Há controvérsias, presidente. Há muitas controvérsias se o trabalho infantil não causou algum mal ao senhor. O senhor dava tiros quando era criança, então também só acha que não tem problema as pessoas terem armas. Se o senhor estava na estrada e foi multado, então tem que tirar radar. Se estava nadando e pescando peixe em área ilegal, então tem que liberar para todo mundo. Se era, como é que chama? Se era garimpeiro, ele gostava de garimpar aleatoriamente, então vamos liberar o garimpo para todos os lados. Então, um homem que não tem noção, ele faz esse tipo de comportamento para cima e para baixo, apenas inspirado nas suas vivências pessoais. Infelizmente, nós temos uma grande parcela do povo brasileiro que ainda se identifica com esse tipo de gesto do presidente. E o presidente está cada vez mais em si mesmado. Como ele está andando apenas dentro de uma bolha e ele o tempo todo é aclamado por claques e claquetes, ele está perdendo cada vez mais noção da realidade geral. E isso pode levá-lo a um suicídio político. No momento, os grandes meios de comunicação ainda estão apoiando o Bolsonaro, embora estejam sofrendo a consequência de ter um presidente translocado. Hoje, no jornal O Globo, aqui tem... Tomara que o vídeo não fique muito longo, gente, senão a gente não vai conseguir abordar todos os temas, né? E diz aqui no editorial, o desserviço que Bolsonaro presta ao meio ambiente, e embaixo eles colocam o difícil convívio do autoritarismo com a liberdade de imprensa. Aqui nessa parte aqui, liberdade de imprensa, por quê? Porque o Bolsonaro, num ato de aparente retaliação, liberou para que os balanços das empresas não precisem mais ser publicados em jornais privados. Vão ser feitos isso na imprensa oficial. E para mostrar ainda, para finalizar ainda nosso nanismo presidencial, com o nosso governo hoje, ele está composto de pigmeus mentais, o gesto que também se soma a outros tantos é esse aqui de hoje, onde o governo federal, com esse nosso chanceler, gente, não tem como elogiar uma situação como essa, né? Não é à toa que um de vocês escreveram aqui pra gente, chamando o chanceler de o ministro de Notre Dame, porque é um homem com a mente medieval. E o governo brasileiro também, nessa vassalagem ao governo americano, proibiu de ingresso de funcionários do governo venezuelano aqui no Brasil. É a primeira vez que o Brasil faz esse tipo de ato de uma forma unilateral. A gente sempre respeita decisões de foros internacionais, mas agora o Brasil, nessa vassalagem estrita ao governo norte-americano, e com esse nível de pigmeus mentais que fazem parte do governo Bolsonaro, a gente realiza esse ato que vai ficar como um dos atos de infâmia da política externa brasileira. Gente, eu fico por aqui. Eu vou gravar um outro vídeo agora falando da remoção de presídio do ex-presidente Lula e de outros temas que eu não consegui abordar nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!